21. Um ônibus a uma velocidade média de 60 km por hora fez um percurso em 4 horas. Quanto levará aumentando a velocidade média para 80? Bom, então, 60 km por hora, se ele for a 60 km por hora, ele faz esse percurso em 4 horas, que é o tempo que ele demora para chegar lá. Se ele aumentar a velocidade para 80, quanto tempo ele demora? Obviamente, então, ele está aumentando a velocidade. Se aumenta a velocidade, o tempo que você demora para chegar diminui, né? Ou seja, quanto mais rápido você for, antes você chega. Então, a velocidade aumenta, o tempo diminui. São grandezas inversamente proporcionais, ou seja, eu vou ter que inverter um dos dois lados. Vou inverter esse lado aqui, ó, e vou aproveitar e vou cortar o zero para facilitar a conta, né? Então, eu vou ter 8 sobre 6, invertendo esta grandeza, igual a 4 sobre x. E esse valor vai sair em horas para mim. 8x é igual a 6 vezes 4, 24. X é igual a 24 dividido por 8. X é igual a 24 por 8, 3. Então, se for a 80 km por hora, né, a pergunta foi quanto levará aumentando. Se ele for a 80 km por hora, levará 3 horas para chegar a seu destino. Né? Então, se ele for a 60, demora 4 horas. Se ele aumentar 20 km por hora, aumentar a velocidade, ele chega antes. Demora 3 horas para chegar. Esse é o exercício número 21. Exercício número 22. 5 pedreiros fazem uma casa em 30 dias. Quantos dias levarão 15 pedreiros para fazer a mesma casa? 5 pedreiros fazem uma casa em 30 dias. Quantos dias, x, levarão 15 pedreiros? Estou aumentando o número de pedreiros. Se eu tenho mais pedreiros trabalhando, o número de dias para a casa ficar pronta vai diminuir. Grandezas inversamente proporcionais. Quer dizer, eu tenho que inverter um dos dois lados, né? Qual lado você vai inverter? Você que decide qual lado que você inverte. Eu vou inverter, nesse caso, esse aqui, ó. Então, eu vou colocar 15 sobre 5 é igual a 30 sobre x. O importante é inverter uma das duas. Inverter é trocar, né? Mandar um para cima e outro para baixo. Aí você inverte um só. Aí eu vou ter, então, multiplicando cruzado, vou ter 15x igual a 5 vezes 30 dá 150. X, então, é 150 dividido por 15. X é igual a 10. Então, 10 dias. Então, 15 pedreiros levarão 10 dias para construírem a casa. Exercício número 22. Número 23. Vamos dar uma olhada no 23, que a partir de agora, acho que tem coisa nova aqui para a gente dar uma olhada, né? Uma olaria é o lugar que faz tijolo de barro, né? Uma olaria produz 1.470 tijolos em 7 dias, trabalhando 3 horas por dia. Quantos tijolos produzirá em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia? Bom, então são 1.470 tijolos em 7 dias, trabalhando 3 horas por dia. Quantos tijolos, x, produzirá em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia? Temos que colocar hora embaixo de hora, dia embaixo de dia, tijolo embaixo de tijolo. Agora a gente não tem mais duas grandezas, temos 3. Agora a regra de 3 é composta. Não muda nada, quase nada. É só você fazer uma separaçãozinha aqui, deixando sempre isolado de um lado a variável que você quer descobrir. Procure deixá-la aqui na frente. E agora você vai ter que comparar cada uma das outras variáveis com essa daqui.
A variável que for diferente em termos de proporcionalidade com a variável que você quer descobrir, você vai ter que inverter. Aí agora você não pode escolher qual que você vai inverter. Você inverte aquela variável que tem uma estrutura diferente em termos de proporcionalidade em relação ao que você quer descobrir. Quer ver? Bom, o número de dias está aumentando. Se o número de dias aumenta, quer dizer que o número de tijolos aumenta também. Ou seja, o número de dias aumenta. Eu coloco um maisinho aqui para aumentar, né? Só uma indicação, né? Então, o número de dias está aumentando. Então, o número de tijolos aumenta. Então, mais. Se eu trabalho mais horas, ou seja, está aumentando o número de horas, o número de tijolos produzidos também aumenta. Então, essa é diretamente proporcional com essa e essa é diretamente proporcional com essa. Não preciso inverter ninguém. Se, por exemplo, essa daqui fosse inversamente proporcional com essa, eu inverteria só essa daqui, né? E aí, o que eu faço? Fica 1470 sobre x igual, e as outras duas eu multiplico. Eu faço 7 sobre 10 vezes 3 sobre 8. É essa conta que eu tenho que fazer. Aí eu multiplico esse lado aqui primeiro. Aí eu posso simplificar, posso fazer aqui o que eu quiser. Aqui não dá para simplificar, então não vou fazer, né? 1470 sobre x é igual a 7 vezes 3, 21. E 8 vezes 10, 80. Vamos ficar aqui muito para baixo, né? Então, 7 vezes 3, 21, 4 vezes 10, 80. Eu multiplico as outras lá. Agora eu faço a multiplicação cruzada. X vezes 21 dá 21x, igual a 1470 vezes 80 dá 117.600. Quer ver? 1470 vezes 80. 0, 0. 7 vezes 8, 56, vão 5. 4 vezes 8, 32, com 5, 37, vão 3. 1 vezes 8, 8 com 3, 11, ó, 117.600. Então, x, que é a quantidade de tijolos produzidos, é 117.600 dividido por 21. Isso dá 5.600 tijolos. Então, dividir aqui por 21, vamos ver o que dá. Tem que ser, obviamente, 117. 5 vezes 21. Vou ver 5, 5. 10, 105. 105 para 117 sobra 12. Desce o 6. 126, 21, ó. 6. 1 vezes 6, 6. 12, ó. 126. Então, 6 sobra 0. Como sobrou 2 zeros aqui para descer, eu trago os zeros para cá. Então, são 5.600 tijolos. Então, quantos tijolos produzirá 10 dias trabalhando 8 horas? Em 10 dias, trabalhando 8 horas, serão produzidos 5.600 tijolos. Esse é o exercício número 23. Número 24. 80 pedreiros constroem 32 metros de muro em 16 dias. Quantos pedreiros serão necessários para construir 16 metros de muro em 64 dias? Bom, 80 pedreiros constroem 32 metros de muro, então 32 metros de muro, em 16 dias. Eu coloco essa inscriçãozinha aqui só para eu saber do que é que se trata e eu saber qual que é a grandeza. Quantos pedreiros, x, serão necessários para construir 16 metros de muro em 64 dias? Né? E aí agora a gente tem que fazer aqui uma análise. Separa a variável que eu quero descobrir e agora eu vou analisar uma a uma. Então, olha só. Está diminuindo a quantidade de muro que eu quero construir. Se eu quero diminuir a quantidade de muro que eu quero construir, eu preciso de menos pedreiros, né? Então, se aqui diminui, aqui diminui. Correto? Acredito que esteja tudo bem assim. Agora vamos fazer a segunda comparação.
Se eu faço os 80 metros de muro em 16 dias e eu quero fazer isso em 64 dias, eu estou quadruplicando a quantidade de dias. Quer dizer que eu preciso, estou aumentando a quantidade de dias, né? Se aumenta a quantidade de dias, eu preciso de mais ou menos pedreiros. Né? A gente tem que fazer esse tipo de raciocínio. Se eu posso ter menos pedreiros, né? Posso ter menos pedreiros. Se eu quero aumentar a quantidade de dias, eu posso ter menos pedreiros. Então, olha só, eu tenho menos aqui e mais aqui. Quer dizer que essa grandeza é inversamente proporcional com essa. Quer dizer, então, que essa daqui eu tenho que inverter. A minha construção vai ficar assim, ó, 80 sobre x, que fica separado, é igual. Essa aqui que foi menos, menos, ó, mantém, 32,16. Mas se eu estou querendo gastar mais dias, eu diminuo pedreiros. Aqui tem mais e menos, ó, ficou diferente. Então essa aqui é inversamente proporcional. Essa aqui eu tenho que inverter. 64 para cima, 16 para baixo. Né? E eu sempre deixo separado na frente a variável que eu quero resolver. Então agora é só resolver isso aqui. Fica 80 sobre x. Vamos ver se dá para fazer alguma simplificação aqui. Ó. O 16 dá para simplificar com 32. Ó. Por 16 dá 1, por 16 dá 2. E o 16 também simplifica com 64. Eu só posso simplificar cruzado, né? Ou dividir aqui as frações, enfim. Por 16 dá 1, por 16 dá 4. Quer dizer, então, aqui que deu 8. Porque 2 vezes 4, 8. 1 vezes 1, 1. Então, eu tenho aqui embaixo 1. 8x é igual a 80. Logo, x é igual a 80 sobre 8. X é igual a 10. Então, 10 pedreiros. Então, quantos pedreiros serão necessários para construir 16 metros de muro? Serão necessários 10 pedreiros para fazer isso. Ok? Questão número 24. Questão 25. Um ônibus percorre 2.232 quilômetros em 6 dias. Deixa eu verificar aqui, só se não está cortando. Não está não. Um ônibus percorre 2.232 quilômetros em 6 dias, correndo 12 horas por dia. Quantos quilômetros percorrerá em 10 dias, correndo 14 horas por dia? Mais uma vez, aí tem mais de uma grandeza. Vamos anotar, que a gente vê que não é difícil. Então, são 2.232 quilômetros em 6 dias, correndo 12 horas por dia. Quantos quilômetros, x, percorrerá em 10 dias, correndo 14 horas por dia? Deixa a parte que eu quero descobrir aqui. Agora vamos analisar as duas grandezas em relação a essa. Olha só. O número de dias está aumentando. Se o número de dias aumenta, a quantidade de quilômetros aumenta também. Então, mais. Essas duas são diretamente proporcionais. A quantidade de horas também está aumentando. Quanto mais horas eu correr, né? Quanto mais horas esse ônibus percorrer, mais quilômetros ele vai andar. Então, tudo é diretamente proporcional. Essa é diretamente proporcional com essa é diretamente proporcional com essa. Ou seja, não precisa de eu inverter ninguém. Então, vai ser 2.232 sobre x igual a 6 sobre 10 vezes 12 sobre 14. Que eu acho que dá para fazer um monte de simplificações aqui, mas enfim. 2.232 sobre x é igual a 6 vezes 12 dá 72 e 10 vezes 14 dá 140. Tem que multiplicar de cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo. Né? Então aqui eu vou ter multiplicando cruzado 72x igual a 2.232 vezes 140 dá 302.480. Vamos fazer aqui, ó, 2.232 vezes 140. Aliás, eu posso rebater aqui, né? Vamos facilitar a nossa conta. A gente só faz com 14. 0. 12 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 8 com mais 1, 9. 4 vezes 2, 8. 2, 3,
2, 2. 0, 8, 4, 12, vai 1, 11, vai 1, 3. 312, 480. Então, x é igual a 312, 480 dividido por 72. Isso aqui dá 4.340 quilômetros. Vamos dividir aqui por 72. Vai ter que ser quem? 312, né? Por 72, dá 4. Bom, 72 vezes 4. 2 vezes 4, 8, 28. 288. Então, vamos subtrair. 12 menos 8, 4. Emprestou 1, ficou valendo de 0. 10 menos 8, 2. 2 menos 2, 0, desce o 4. Aí dá 3. Então, 72 vezes 3. 3 vezes 2, 6, 21. 216. 14 menos 6, 8. 3 menos 1, 2. 2 menos 2, 0. Desce o 8. 288 é 4 de novo. Ó. 4 vezes 72, 288, sobra 0. E o 0 que eu desço, traz para cá. Então, dá 4.340. 4.340 quilômetros. Quantos quilômetros percorrerá em 10 dias, correndo 14 horas por dia? Então, quantos quilômetros percorrerá nessas condições? Acho que seria nessas condições, né? 4.340 quilômetros. Questão número 25. Questão número 26. Numa fábrica, 12 operários, trabalhando 8 horas por dia, conseguem fazer 864 caixas de papelão. Quantas caixas serão feitas por 15 operários que trabalham 10 horas por dia? Bom, 12 operários, trabalhando 8 horas por dia, conseguem fazer 864 caixas de papelão. Quantas caixas serão feitas por 15 operários? Tá aqui, ó, 15 operários. Tem que colocar operário embaixo de operário, né? Trabalhando 10 horas por dia. Isso mesmo? 10 horas por dia. Vamos separar aqui, que a variável que eu quero fica separada. Bom, vamos comparar. Se eu aumento o número de operários, está aumentando, a quantidade de caixas aumenta também. Então, diretamente proporcional. Se eles trabalham mais horas, está aumentando aqui, aumenta a quantidade de caixas. Então, essas duas grandezas são diretamente proporcionais a essa, não precisa inverter ninguém. Então, vai ser 864 sobre x igual a 1215 vezes 810, sem inverter ninguém. Então, 864 sobre x é igual a 12 vezes 8, 96, 15 vezes 10, 150. Então, eu tenho 96x igual a 864 vezes 150 dá 129.600. Logo, x é igual a 129.600 dividido por 96. E 129.600 dividido por 96 dá 1.350. Então, vão ser produzidas 1.350 caixas. Então, 15 operários trabalhando 10 horas por dia produzirão 1.350 caixas. Exercício número 26. E para terminar essa sequência, a gente vai fazer uma pausa aí. Exercício número 27. 20 máquinas trabalhando 16 horas por dia levam 6 dias para fazer um trabalho. Quantas máquinas serão necessárias para executar o mesmo serviço se trabalharem 20 horas por dia durante 12 dias? Então, eu tenho 20 máquinas trabalhando 16 horas por dia, levando 6 dias para fazerem um trabalho. Quantas máquinas, x, serão necessárias para executar o mesmo serviço se trabalharem 20 horas por dia durante 12 dias?
separando aqui a variável que eu quero, que é o x, e vamos analisar. Se eu aumento a quantidade de horas, né? Aumenta aqui a quantidade de horas. 20 máquinas trabalhando 16 horas por dia levam 6 dias. Se eu aumento a quantidade de horas, a quantidade de máquinas para fazer esse trabalho é uma tendência a diminuir, né? Ela diminui. Então, olha só, aqui aumenta, aqui diminui. Essa é inversamente proporcional. Se eu estou aumentando a quantidade de dias, a quantidade de máquinas também diminui. A quantidade de máquinas necessárias também diminui, né? O trabalho de máquina diminui. Então, essas duas grandezas aqui são inversamente proporcionais a essa. Então, a minha razão ficará assim, 20 sobre x igual, essa aqui eu tenho que inverter, eu só inverto essa daqui, né? Aí fica 20 sobre 16, vezes, e essa aqui também tem que inverter. Aí vai ficar 12 sobre 6. Vamos fazer aqui algumas simplificações, olha só. Vamos simplificar aqui por 2. Por 2 dá 10, por 2 dá 3. E aqui a gente vai simplificar por 4. Por 4 dá 4, por 4 dá 3. Então, 20 sobre x é igual a 10 vezes 3, 30, sobre 4 vezes 3, 12. E aí nós vamos ter que 30x é igual a 20 vezes 12, 240. Logo, x, que é a quantidade de máquinas, é 240 dividido por 30. Corta o zero, x dá 24 por 3 dá 8, então são necessárias 8 máquinas para fazer esse trabalho nessas condições.